processos irreversíveis estão a toda hora acontecendo à nossa volta. E eu vou usar isso como motivação para a gente falar da segunda lei. A gente vai apresentar aqui a segunda lei, primeiramente na forma entrópica, né? Na forma entrópica, usando como motivação física, né? Assim, usando como motivação física inicial, esse fenômeno tão presente à nossa volta, que é o processo, esses fenômenos macroscópicos, né? Que acontecem à nossa volta, que são os fenômenos irreversíveis, ou os processos irreversíveis, né? Por exemplo, a expansão livre do gás ideal, eu escrevi aqui, né? A expansão livre do gás ideal ela é irreversível, né? A gente pode chamar de expansão espontânea, né? Depois que a expansão livre acontece, o gás não volta sozinho para o estado inicial de volume menor, né? A gente não observa na natureza, a gente não tem nenhum registro, né, na natureza de que, por exemplo, numa sala, né, você tem o ar atmosférico, que por alguma conspiração da natureza, o ar atmosférico tenha saído de uma parte da sala e ido todo o ar atmosférico para um lado da sala, né, deixando o vácuo na outra parte, né? Ou seja, a expansão livre ela é irreversível, né? Uma vez que ocorre, não volta mais, não há uma contração livre de gás, né? Da mesma forma, um outro processo que eu destaco aqui é a termalização espontânea, né? Um processo irreversível muito presente à nossa volta, a termalização espontânea. O que é a termalização espontânea? A termalização espontânea é quando é aquele bem conhecido, né? A gente conhece desde cedo, né? Coloca um corpo quente em contato com um corpo frio, né? O que acontece? O mais quente vai esfriando um pouquinho e o mais frio vai esquentando um pouquinho, até atingir uma temperatura intermediária, né, de equilíbrio térmico. É isso que a gente chama de termalização espontânea, né? É um processo irreversível também, né? A gente nunca, depois que ele ocorre, a gente não vê mais a volta, né? Acontecer espontaneamente, o que estava mais frio voltar a ficar frio de novo, e o que estava quente voltar a ficar quente, né? Então, esses fenômenos irreversíveis chamam a atenção, né? Eles ocorrem numa única direção no tempo, né? Você não vê a volta. Você pode até filmar, né? Você pode, é até um critério para você saber se um processo é irreversível, né? Você filma a termalização espontânea, ou filma a expansão livre, né? Você filma, passa o filme ao contrário, aí você vê o gás voltando, né? Aí o critério para você dizer se isso é irreversível é você perguntar o seguinte: olha, esse filme é ao contrário, acontece no mundo real? Não acontece, a gente não vê o gás voltando, né, para um lado da sala, né? Então, a gente pode até tentar montar com o filme o que poderia ser um processo irreversível, mas ele não acontece no mundo real, no curso natural do tempo, né? Então, esses processos irreversíveis, eles acontecem, eles seguem o curso do tempo, né? Tem uma ligação aí, seta do tempo, com os processos irreversíveis. Eu não quero entrar nesses detalhes, né, que tem questões que eu não domino, né? Tem investigações sobre isso. Mas a gente pode perceber que os processos irreversíveis têm essa coisa de seguir o curso natural do tempo, né? Seguir a seta do tempo, né? Os reversíveis não, os reversíveis a gente pode, o tempo continua do mesmo jeito e você pode voltar, né? Aquelas operações num processo quase estático, com um controle suficiente, você pode inverter as operações, né? Você pode filmar, passar ao contrário e montar e fazer uma montagem para acontecer o filme ao contrário, do mesmo jeito na montagem, com o tempo passando normalmente, né? Os processos reversíveis não têm ligação com seta do tempo. É interessante notar, então, é interessante perguntar o seguinte: olha, qual é a lei que governa, né, essa irreversibilidade? Qual é a lei física, né, macroscópica, né? Esse fenômeno irreversível está num ambiente macroscópico, né? Está no digamos, ambiente, não, cenário macroscópico, né? De onde vem isso, né? Tem uma lei que governa essa irreversibilidade macroscópica, né? A gente pode dizer, não, essa irreversibilidade ela não acontece, porque poderia estar violando a conservação da energia. Não tem nada a ver com conservação da energia. Você poderia ter só
Colocando um outro exemplo aqui, parecido com a termalização espontânea. Você pode ter gelo, você pega um gelo e coloca no ambiente, né? Um gelo, tira da geladeira, coloca no ambiente. O que acontece? Ele derrete, né? Por que ele derrete? Ele recebe calor do ambiente e derrete. Mas a gente pode perguntar assim, por que não acontece o contrário? O gelo agora, ao invés de ele receber calor do ambiente, derreter, né? Depois que ele derreter, por que essa pocinha d'água, né, não cede calor para o ambiente e congela de novo, né? Então a energia seria conservada, né? Então, se aquela pocinha d'água que derreteu, do gelo que derreteu, ceder calor para o ambiente e congelar de novo, a conservação da energia é mantida, né? Simplesmente o calor saiu da poça d'água para o ambiente e o gelo, e o que era gelo voltou a virar gelo, né? Não tem, ou seja, essa irreversibilidade não é por causa de conservação de energia, é alguma outra coisa, e a segunda lei tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Essa é a nossa motivação. A gente vai ver como é isso, né? Nós vamos partir daqui. Se a gente olhar, por exemplo, as moléculas, né? Como algumas pessoas, de vez por outra, fazem perguntas aqui, né? Vamos olhar um pouquinho até por uma questão de completude, né? Se a gente olhar, por exemplo, modelo clássico, né? Moléculas que se comportam de maneira com um movimento descrito pela física newtoniana. A equação de Newton é essa daqui, ó, né? Massa vezes, imagina que isso aqui aplicado a uma molécula, né? Massa vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração igual a força, né? Observe que, do ponto de vista microscópico, você não tem diretamente, assim, do ponto de vista só da mecânica, né? Se for mecânica estatística, tudo bem, a gente pode avaliar a irreversibilidade do ponto de vista da mecânica estatística. Mas se você olhar só para a mecânica, sem a estatística, né? Só a mecânica da molécula, né? Massa vezes aceleração igual a força, para uma partícula, né? Para uma partícula, o modelo clássico aqui, né? A irreversibilidade não está aqui, né? Numa equação mecânica, né? Por quê? Observa só, se você troca tempo por menos tempo, né? Essa equação aqui ela é perfeitamente reversível nesse sentido, né? Se você trocar tempo por menos tempo, ela fica do mesmo jeito, né? Porque você tem dt ao quadrado. Não estou sendo rigoroso, estou só falando aqui de maneira bem intuitiva, né? Essa equação ela é invariante por reversão temporal, né? Você faz uma reversão temporal t, troca por menos t, fica do mesmo jeito, né? A trajetória vai e vem, né? Você pode ir, pode voltar, né? Você tem aqui, troca t por menos t, você tem dt ao quadrado, fica d menos t ao quadrado, menos desaparece, né? Em outras palavras, usando o jargão, né? Essa equação mecânica, né? Newtoniana, né? Ela é invariante por reversão temporal, ou seja, isso não tem nenhuma informação sobre irreversibilidade. Então, tem alguma outra coisa aí para descrever a irreversibilidade. Então, a irreversibilidade, ela é descrita, ela está ligada com a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, ela pode ser expressa em termos de uma nova quantidade que vai aparecer aqui, que é chamada de entropia, né? A gente vai falar exatamente isso aqui. Estou só dando os passos iniciais, as motivações, né, para a gente seguir em frente. Vamos voltar um pouquinho aqui para a primeira lei. Primeira lei, a gente tem aqui, ó, a variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. A gente já viu que a variação da energia interna, né, a gente procurei aqui enfatizar bastante, né, a variação da energia interna, ela independe do caminho, independe do processo, só depende do estado inicial e do estado final. Mas essas quantidades aqui, calor e trabalho, dependem do processo, dependem do caminho. Existe uma propriedade matemática associada a essa coisa de depender do caminho, não depender do caminho, né? Se a gente expressa a primeira lei da termodinâmica em termos de diferenciais, né, em forma diferencial, independência do caminho está ligado com esse conceito matemático aqui, a diferencial da energia interna ser uma forma diferencial exata. E a dependência do caminho, calor e trabalho, está ligado a esse conceito matemático de que dq e dt, eu estou colocando um cortado aqui para chamar atenção para isso, né? D cortado Q e D cortado W
não são diferenciais exatas, né? Alguns chamam de diferenciais inexatas, né? Não são diferenciais exatas. Em outras palavras, calor e trabalho não são funções, são quantidades que dependem do caminho ou do processo. Estou usando aqui a palavra caminho como processo, né? E a diferencial da energia interna é uma diferencial exata, pois ela independe do caminho, só depende do estado inicial e do estado final, né? Como é que é isso, né? Vamos explicar melhor isso. A gente dizer que du é uma diferencial exata, em outras palavras, quer dizer que a integral de du, que é o nosso ΔU, é que independe do caminho. E dizer que dq e dw não são diferenciais exatas, quer dizer que a integral de dq e a integral de dw dependem do caminho. A integral de dq é q, a integral de dw é w, dependem do caminho. Então, está ligado a essas integrais também. Ou uma outra forma, du é diferencial exata porque existe uma função chamada energia interna U, né? E dq e dw não são diferenciais exatas porque q e w não são funções, são quantidades que dependem do processo. Ou seja, não existe função q, nem função w como função de estado, função de estados de função dependendo apenas de pontos que representam estados de equilíbrio, né? Opa. Aqui eu coloquei uma definição bem abreviada, né? Desculpem, pessoal. A gente diz que uma forma diferencial ômega, né? Que é aqui uma função m de x, y, dx, mais um n de x, y, dy, é chamada uma forma diferencial exata quando existe uma função u de x, y, tal que a diferencial de u é igual a essa forma, né? Aqui a gente não precisa se preocupar com todos esses detalhes, porque por construção, a nossa diferencial du, né, já é exata por construção, porque na própria primeira lei a gente postula que a energia interna existe, né? A energia interna existe. Deixa eu ver aqui, para não esquecer, tem uns detalhes para falar aqui sobre isso. Anotei aqui. Opa. Não estou achando. Opa. Ok, pessoal, vamos lá, né? Bom, observação aqui. Como é que um teste matemático, vamos aprender um pouquinho de matemática, é bem simples essa matemáticazinha. Olha só, pessoal, assim, ó. Se a gente pegar a energia interna, né, como função, aí não precisa de energia interna, pensa uma função de x e y, né? O que é diferencial de u? Diferencial de u é parcial u em x, né? U uma função de x e y. Du é uma diferencial exata aqui, tá bom? Então, a diferencial de u é parcial u em x dx mais parcial u em y dy, né? Observa o seguinte, se você derivar essa parte que multiplica dx em relação a y, né? Você multiplica a parte que multiplica dx em relação a y, você tem dy de dx de u. E se você pegar a parte que multiplica dy e deriva em x, você tem dx dy em relação a u. Na matemática, né, tem um teorema que diz o seguinte, se essa função u for de duas vezes diferenciável e as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, vamos supor que isso é satisfeito aqui, né? As funções de energia interna são bem comportadas, a função entropia também vai ser bem comportada, etc., né? É um teorema que diz que essas derivadas mistas são iguais. O teorema de, eu acho que não sei se é Riccati-Clairaut, né? ou é de Schwartz, mas não importa. Tem um teorema que diz que essas derivadas são iguais. Então, um teste geral para a gente saber se uma forma diferencial é exata, não estou dando todos os detalhes, não estou fazendo demonstrações de teoremas matemáticos, mas estou apresentando com motivações, né?
E tem esse teste geral, um teorema matemático que diz o seguinte: para você saber se uma forma dessa aqui é exata, observa que essa parcial U em x é o m, né? Nessa forma aqui, é o m de xy dx. E essa parcial U em y é o n. Então, um teste geral, nesse caso a gente já pegou uma diferencial exata, né? Então, um teste geral, a gente vê que essa diferencial exata satisfaz isso, ó. Derivada do m em y é igual a derivada do n em x, que é isso que está escrito aqui, né? Então, uma forma diferencial qualquer, vamos dizer assim, né? Ômega igual a m dx mais n dy é exata. Tem um teorema que diz que isso acontece se somente se ômega é exata se somente se a derivada de m em y for igual à derivada de n em x. A derivada do que multiplica dx, esse m que multiplica dx em y, é igual a derivada do multiplica o dy em x. Claro que tem hipóteses aqui que eu passei por cima, né? A região tem que ser simplesmente conexa. No nosso caso, eu explico para vocês o que é essa região simplesmente conexa. É o primeiro quadrante, o diagrama VP, a pressão só pode ser positiva, né? E o volume só pode ser positivo, né? Então, é o primeiro quadrante, é uma região simplesmente conexa, não tem buracos, né, nessa região. É um conjunto aberto simplesmente conexo, no sentido que os matemáticos definem. A gente não precisa se preocupar aqui, né? Vamos se preocupar mais com a física. Você pode usar a temperatura também. Temperatura aqui é em Kelvin, né? Então, ela é positiva também. Então, você pega volume, temperatura e pressão, isso dá um primeiro octante, né? Que é uma região simplesmente conexa também, né? Então, detalhes matemáticos à parte. Usando essa maquininha simples, né? Esse testezinho simples, vamos mostrar o que a gente já sabe, né? Que o trabalho não é uma diferencial exata. Por que o trabalho não é uma diferencial exata? Porque desculpe, não é o trabalho, é a diferencial dW, né? A diferencial de trabalho dW não é uma diferencial exata, né? Por que não é diferencial exata? A gente já sabe do formalismo mais simples, né? A integral de dW, que é W, depende do caminho, por isso que dW não é uma diferencial exata. Mas vamos usar esse testezinho aqui, que a gente acabou de aprender. Derivada de m em y igual a derivada de n em x, né? Como é que a gente sabe que d cortado W não é uma diferencial exata? Por esse testezinho. A gente pode observar assim, ó. Você pega dW, essa expressão, ela para fluidos aqui, né, ela é suficientemente geral. Porque ela é suficientemente geral? Porque ela veio lá da mecânica, da definição geral de trabalho, né, que é força escalar deslocamento dentro da integral, né, força escalar deslocamento infinitesimal. A gente apenas transcreveu, né, a gente já fez isso, né, em termos de pressão e volume, fica PDV, né? Então, pessoal, olha só, olha aqui, fazendo essa brincadeira, só para a gente usar esse testezinho simples, né? Olha só, D cortado W igual a PDV, né? A gente pode escrever esse PDV assim, ó. M de VP dV mais N de VP dP, né? É como se fosse uma M de XY dx mais uma N de XY dy, né? Onde quem é quem nessa história? M de VP dV mais N de VP dP, né? Onde M é o P, M de VP é igual a P. E o N é zero, porque não tem nenhum termo aqui em dP, é PDV, só tem dV, não tem o dP, né? Então, esse N de VP é zero. Agora, olha só, a brincadeirinha que a gente faz aqui, ó. Se a gente deriva o M, o M multiplica dV, né? O M multiplica dV. Se a gente deriva em P, fica assim, ó, dm, derivada de M em P dá 1, porque M é igual a P. Então, derivada de P em relação a P é igual a 1. Agora, se você derivar o N que multiplica dP em V, a derivada do N em V vai dar zero, porque o N é zero, né? Moral da história, a derivada de M em P não é igual à derivada de N em V. Conclusão, D cortado W não é uma diferencial exata. Aquilo que a gente já sabia, né? Só que agora a gente obteve a mesma informação a partir desse teste geral aqui, né? Um testezinho simples. Existem formas diferenciais em dimensão maior que 2, né? Aqui a gente está pegando, ó, em XY, né? Mas você pode fazer uma forma diferencial mais geral, né? Uma pfaffiana, né? M de XYZ dx mais um N de XYZ dy, né? Mais um, sei lá, um J de XYZ dz. Mas não vamos se preocupar, o formalismo é parecido. E o critério, né, para testar se é exata muda um pouquinho, né? A gente tem que usar
ao invés de usar esse critério, tem que usar o rotacional de um campo associado, etc. Detalhes à parte, não vamos se preocupar com isso, né? Essa continha que eu acabei de fazer aqui, pessoal, responde um pouco o que eu já tinha colocado aqui. Não responde um pouco à pergunta que foi colocada aqui, né? Eu esqueci agora. Foi quando eu estava comentando no final, eu estava respondendo uma pergunta, né? Uma pergunta passada. Pronto, é exatamente essa ideia que eu apresentei lá de maneira muito rápida, né? Só a ideia lá, né? Pronto, tá aí os detalhes, a continha é bem simples. A nossa conclusão, né? Portanto, D cortado W não é uma diferencial exata, ou seja, W, que é a integral cortada a integral de D cortado W, depende do caminho, né? Conclusão, dq, agora e o dq? Dq é du mais dw. Aí tem um resultadozinho, tem um resultadozinho que diz o seguinte, um resultadozinho, né? É que a soma de uma diferencial exata com uma que não é exata vai dar uma que não é exata, né? Não vamos se preocupar. Dessa forma, a gente reobtém outra coisa que a gente já sabe. D cortado Q, diferencial calor, né? Não é exata. Por quê? Porque ela é a soma de uma exata, que é a diferencial da energia interna, mais uma que não é exata, que é a diferencial trabalho, né? Essa não é trabalho, diferencial trabalho não é exata, DU é exata, portanto, DQ não é exata, né? Ok, bom, só um formalismozinho, a gente vai voltar. O que é que isso tem a ver com irreversibilidade, né? O que é que isso tem a ver com processos irreversíveis? Por enquanto, nada, mas essa função entropia tem a ver. E ela aparece numa diferencial exata, né? Olha só que interessante. D cortado W, diferencial trabalho, é PDV. Estou falando aqui de fluidos, né? Não estou considerando sistemas magnéticos, sistemas eletromagnéticos, etc., né? A gente está falando de sistemas líquidos, gases, né? Fluidos, né? Então, D cortado W igual a PDV. A gente tem P como coordenada termodinâmica, pressão, né? E V também coordenada termodinâmica. Eu estou querendo chamar a atenção é que esse PDV, né? D cortado W igual a PDV, essa diferencial não exata, esse trabalho ele é suficientemente geral assim, nesse sentido, né? Ele vem da definição de trabalho da mecânica. Já esse dq aqui, aquele que, quando a gente viu, né, dq igual a uma capacidade térmica vezes variação de temperatura, né? Isso não é suficientemente geral. O que eu quero dizer com isso? Isso não vale para qualquer processo. Por exemplo, processo isotérmico, a gente viu que isso aqui não vale, né? Por exemplo, processo isotérmico de gás ideal, o gás recebe calor e a temperatura não varia. Então, você tem dq diferente de zero e dt igual a zero. Isso aqui não é geral, isso não vale para qualquer... Só vale para processos em que você tenha processos reversíveis com variação de temperatura, né? Então, chamando atenção para isso, né? Enquanto isso aqui, pessoal, PDV igual a dw, isso é suficientemente geral, esse daqui ele não é suficientemente geral, né? Então, vamos olhar um pouco para esse PDV aqui, ó. Fazendo essa brincadeirinha, né, de matemática. Olha que interessante. dw igual a PDV. Isso é a mesma coisa que dizer que dw sobre P igual a dV. E olha só, dw não é uma diferencial exata, mas dw dividido por P é uma diferencial exata, é a diferencial de volume. Volume é uma coordenada termodinâmica. Se você integrar dV, vai dar o ΔV, só depende do volume final do volume inicial, né? O ΔV. Moral da história, né? E repetindo, dw não é uma diferencial exata, mas dw dividido por P é uma diferencial exata. O que isso quer dizer? Os matemáticos já deram um nome para isso. Quer dizer o seguinte, quando dw não é uma diferencial exata, mas 1 sobre P vezes dw é uma diferencial exata, isso quer dizer que 1 sobre P é fator integrante, eles deram um nome para isso, né? Esse 1 sobre P que multiplica dw é fator integrante. Fator integrante porque quando 1 sobre P multiplica uma diferencial inexata, dw, vai dar uma diferencial exata. Então, 1 sobre P é fator integrante de dw. Né? Ok, tranquilo. Então, vamos fazer essa pergunta aqui. dq tem fator integrante, né? dw não é exata, mas tem fator integrante, né? Que é 1 sobre P. Aí uma pergunta natural, né? Vamos se colocar aqui no lugar de um matemático, né? A gente pode pensar assim, e dq tem fator integrante?
A gente imagina, quer dizer, imaginar, a gente pode imaginar assim, de qualquer jeito, né? A gente vai ver que tem, né? Que é 1 sobre a temperatura. 1 sobre T, dQ, vai dar uma diferencial exata. dQ não é exata, mas tem fator integrante, que é o inverso da temperatura Kelvin, né? 1 sobre T vezes D cortado Q, vai dar uma diferencial exata, vai dar a diferencial de uma função. Quem vai ser essa função que vai aparecer aqui? A entropia. Entropia. Aí vem a pergunta, e daí, né? A irreversibilidade vai aparecer aqui? Vamos com calma, a gente vai chegar lá. Ela vai aparecer, a irreversibilidade aqui. Então, beleza. dW não é diferencial exata, mas tem fator integrante, que é 1 sobre pressão. E dQ, calor, né? Diferencial calor, não é uma diferencial exata. Tem fator integrante, 1 sobre a temperatura. Bom, não sabemos, né? Vamos ver. Comecemos com gás ideal. Gás ideal, termodinamicamente, sem se preocupar com moléculas, né? É o que gás ideal? É qualquer gás em baixíssima densidade comparada com a atmosfera, por exemplo, né? E pode ser descrito por uma equação de estado dessa forma, PV igual a nRT. E que tem uma energia interna que só depende da temperatura, naquele sentido que a gente já explicou, né? A energia interna poder ser escrita como função somente de uma coordenada, que é a temperatura, né? Vamos colocar isso aqui, ó, dQ, a gente está interessado em saber se dQ tem fator integrante, né? dQ é du mais PdV, né? Primeira lei da termodinâmica. Então, dQ, o que é du? Como no gás ideal a energia interna só depende da temperatura, du vai ser simplesmente U' de T dt, usando a notação dos matemáticos, né? U' é derivada de U. Só tem uma variável, temperatura, né? No caso do gás ideal, né? Então, du é U' de T dt, tá bom? dQ igual a U' de T dt mais PdV. Ok, beleza. Vamos dividir dQ pela temperatura? É só dividir, né? 1 sobre T vezes dQ, d cortado Q. Isso vai dar o quê? Isso vai dar U' de T sobre T dt mais NR, desculpe. Tá, esqueci de fazer uma coisa. A equação de estado do gás ideal. Vamos usar a equação de estado, né? P é nRT dividido por V, né? Aqui, P é a função de V e T. Então, aqui, no lugar de PDV, a gente pode escrever nRT sobre V. Só que a gente está dividindo pela temperatura, né? Então, aqui o nRT sobre V, dividido por T, T desaparece. Fica só nR sobre V. Olha que engraçado, pessoal. Uma continha bem, só brincando de continha, né? A gente chega numa coisa interessante. 1 sobre T de quê? Gás ideal. Começando com o sistema mais simples que a gente tem, né? 1 sobre T de quê? É igual a U' de T dt mais nr sobre v dv. Olha que engraçado. Você tem aqui uma função somente de t multiplicando dt, somado com uma função somente de v multiplicando dv. Tem m de t dt somado com n de v dv. Isso aqui está nos dizendo que 1 sobre t dq é uma diferencial exata. Moral da história, 1 sobre t, de fato, é fator integrante. Gás ideal, né? Até agora só para o gás ideal. A gente vai dar um pulo do gato aí para generalizar, né? É um pouco forçado, mas é bem interessante isso, né? 1 sobre t dq é uma diferencial exata para gás ideal. Como é que a gente vê isso? Porque vamos fazer aquele teste. A gente pega o m que multiplica dt, o x agora é t, né? Pega o m e deriva na outra coordenada, que é v. Deriva o m em v. Depois, deriva o n que multiplica dv, em t. Então, a gente tem isso aqui, ó. Derivada do m em v é igual a zero. E a derivada do n em t também é igual a zero. Por quê? Porque o m só depende de t. Se você derivar em v, vai dar zero. E o n só depende de v. Se você derivar em t, portanto, vai dar zero. Moral da história, 1 sobre t é fator integrante para dq. Moral da história, a integral de 1 sobre t, d cortado q, é uma variação de alguma função. Essa função é a entropia. Conclusão, para gás ideal, existe uma função de V e T, uma função
de estado, né? Uma função termodinâmica, a conclusão que a gente chega, né? Se 1 sobre T, D cortado o Q, eu estou falando aqui processos reversíveis, né? Esse D cortado o Q para processos reversíveis, vou voltar a esse ponto depois, né? Se 1 sobre T é fator integrante para dq, então 1 sobre T, dq, é uma diferencial exata. Portanto, existe uma função de V e T, uma função de estado, né? Você pode até mudar as variáveis termodinâmicas usando a equação de estado, trabalhar em outra representação, né? Mas detalhes à parte. Na nossa representação aqui, que é a representação de VT, né? Existe uma função S, tal que 1 sobre T dq é a diferencial de S. Sendo ds uma diferencial exata, né? Existe essa função. E essa função é chamada de entropia do gás ideal. Está aí o nascimento, né? Aqui na nossa abordagem, né? O nascimento da entropia do gás ideal, né? A entropia o trabalho de Carnot foi em 1824, né? Não tinha entropia, né? A entropia, eu acho que ela apareceu, se não me engano, em 1800 não sei se 1880, né? 1870, né? Décadas depois, né? Com Clausius, né? O Rudolf Clausius foi quem definiu esse conceito de entropia. Mas vamos lá, né? Está aí a entropia do gás ideal. Existe uma função chamada entropia, tal que ds é igual a 1 sobre T dq. Bom, vamos calcular uma variação de entropia, vamos calcular um ΔS, integra ds. Se você integra ds, né, faz uma integral aqui de ds, você tem o ΔS, né, que corresponde à integral de 1 sobre T dq, de um V0 T0 até um VT, né? A gente olha para essa notação aqui, uma integral, né, de 1 sobre T d cortado o Q, de V0 T0 a VT, você tem isso aqui, né? Integral... substitui aí 1 sobre T d cortado o Q por essa expressão aqui, ó, 1 sobre T d cortado o Q é U' de T dt, desculpe, U' de T sobre T dt mais NR sobre V, dV, substitui, né? Aqui na integral você vai ter essa integral aqui, ó, integral de U' de T dt dt, de T0 a T, mais uma integral na parte de V, que é a integral de NR dV sobre V. Mas a integral de NR dV sobre V, NR é constante, integral de dV sobre V vai ficar ln de V sobre V0. Lembrando que a gente está fazendo a integral de V0 T0 a VT, né? Então, a gente tem aí a variação de entropia do gás ideal. S de VT menos S, né? De V0 T0 igual a essa integral aí, ó. Tem uma integral só na temperatura. Essa integral a gente não resolveu porque a gente não sabe a forma da energia interna. Você pode admitir uma forma linear, né, como fazem o livro do Moisés, por exemplo, né? Você pode se inspirar no teorema da equipartição, né, da mecânica estatística, para modelos clássicos, né? Mas vamos deixar nessa forma geral, sem se preocupar com a forma da energia interna. Fica mais geral e não há perda de informação para o que a gente vai fazer mais na frente, né? Tem uma integral só em T, de T0 a T, mas a integral de volume a gente já fez aqui, NR ln de V sobre V0, né? Então, você tem um resultado que só depende de T0 e de T, porque essa integral aqui é uma integral em uma variável, na temperatura, né? Agora vem a parte boa, né? Vai começar a aparecer aqui a irreversibilidade. Lembra a nossa motivação inicial? Irreversibilidade. Pronto, vamos ver o que isso tem a ver, né? Olha só, observação. Num processo isotérmico, não precisa ser processo isotérmico, mas suponha que seja, por exemplo, um isotérmico ou um outro em que a temperatura inicial seja igual à final. Por exemplo, a expansão livre. Na expansão livre, a temperatura final é igual à inicial. Não é isotérmico, lembrando, né? A expansão livre não é isotérmica, mas a temperatura inicial é igual à final. Por que não é isotérmica? Porque a expansão livre é fora do equilíbrio. Você só tem estado de equilíbrio no início e no fim, né? Mas no meio você tem uma bagunça, né? O gás todo bagunçado, não tem temperatura definida, né? Cada parte tem uma temperatura diferente, uma pressão diferente, ele é turbulento, né? A expansão livre ela é turbulenta. Mas lembrando que variação de uma função não depende, seja ela entropia, entalpia, energia interna. Quando a gente tem uma função termodinâmica, né? No caso aqui é a energia interna, vindo da diferencial exata ds, né?
essa variação ds não depende do caminho, só depende do começo e do fim. Se só depende do começo e do fim, se você tiver um processo isotérmico em que a temperatura final é igual à inicial e, além disso, as outras intermediárias também são todas iguais, ou se você tiver uma expansão livre em que, embora as temperaturas intermediárias nem sequer estejam definidas, mas a temperatura inicial é igual à final, se você tiver um processo em que a temperatura final é igual à inicial, basta isso, temperatura inicial igual à final, seja ele processo isotérmico, seja ele expansão livre, seja ele qualquer outro em que satisfaça essa única condição, temperatura inicial igual à final, a variação da entropia vai ser qual? Não vai depender do processo, né? ds é uma diferencial exata, a variação da entropia é essa, ó, NR de V sobre V0. Por quê? Porque se T0 é igual a T, ó, essa primeira integral aqui, ó, essa primeira integral de U' de T sobre T dt, de T0 a T, se T0 for igual a T, você tem uma integral de T0 a T0, né? Em uma variável. Essa integral se anula. Você fica só com essa segunda parcela, né? NR é Ln de V sobre V0. Está aí a variação da entropia do gás ideal em qualquer processo que satisfaça esse critério. Temperatura inicial igual a temperatura final. Agora vamos analisar o resultado, né? O resultado para a expansão livre, que é o nosso caso irreversível. A gente está falando, a gente está querendo voltar para irreversibilidade, né? Irreversibilidade. Na expansão livre, o que você tem na expansão livre? Vamos analisar a expansão livre de novo. O gás está isolado. Por que está isolado? Porque as paredes são isolantes, né? As paredes do recipiente, que tem 2 compartimentos, você tem uma parede isolante, parede adiabática, né? Isolante térmica, tá bom? Então, na expansão livre, o gás está isolado, o processo é irreversível, a gente já sabe, né? E a entropia aumenta. Por que a entropia aumenta? Está aqui, né? Na expansão livre, V é maior do que V0. V maior que V0, Ln de V sobre V0 é maior que 1. Maior que 0, desculpe. V sobre V0 é maior que 1. Se V é maior que V0, V sobre V0 é maior que 1. Logaritmo de um número maior do que 1 é maior do que 0. Ln sendo maior do que 0. Número de mols maior que 0. Constante dos gases maior que 0. Delta S maior que 0. Então, a entropia está aumentando. Então, o aumento da entropia para um sistema isolado tem a ver com a irreversibilidade, né? Então, aí você pode dizer, professor, você só fez isso para o gás ideal, verdade, né? A gente vai ver que acontece também, por exemplo, na termalização espontânea, né? Na termalização espontânea. E o caso geral, a gente admite, a gente tem vários caminhos, ou você opta por postular outras coisas, ou você postula o caso geral, né? Por exemplo, na termodinâmica axiomática do Calin, né? O mesmo na termodinâmica de Kara-Teodori, o Kara-Teodori tem uma formulação ainda mais radical, ele postula ele apresenta um único postulado para definir temperatura, para definir entropia e construir toda a termodinâmica. É um artigo de 1909, mas isso é detalhe, nem de longe eu quero entrar na abordagem de Kara-Teodori, mas tem uma outra axiomática, digamos assim, mais tradicional, que é a axiomática do Calin, né? A entropia é colocada como postulado, né? E aqui eu vou fazer uma mistura, né? Eu apresentei para vocês uma motivação fenomenológica, né? A irreversibilidade, um fenômeno irreversível, 2 fenômenos irreversíveis, a gente pode citar outros, né? Dois são bem notórios, né? A expansão livre e a termalização espontânea. A gente vai ver a termalização espontânea também, né? Tá bom? Mas olha só, está aqui nascendo, digamos assim, por uma abordagem que eu tentei, digamos assim, empacotar, né, para o nosso minicurso, né, baseada na irreversibilidade, baseada assim na ideia, vamos pegar a irreversibilidade e vamos explorar, né, fazer umas continhas com matemática e ver o que a gente pode quantificar, como é que a gente pode quantificar, né, essa irreversibilidade. Então está nascendo aí a versão entrópica da segunda lei da termodinâmica. Tá aí, ó, na expansão livre, o gás está isolado, o processo é irreversível e a entropia está aumentando. Então,
de alguma forma, a irreversibilidade está ligada com o aumento de entropia, né? Entropia pode diminuir? Pode. Entropia pode diminuir. Por exemplo, processo isotérmico de compressão isotérmica, mas é reversível, né? Reversibilidade. Processo isotérmico reversível, tá bom? Num processo isotérmico reversível, o que é que você tem? No processo isotérmico reversível, você tem a entropia, você pode ter uma entropia diminuindo. Como? Não na expansão, mas na compressão. Na compressão isotérmica, o que que acontece? Você pode ir retirando o calor do gás, né? E o gás vai... você pode ir realizando o trabalho no gás lentamente e o gás vai cedendo calor. Você realiza trabalho sobre o gás. O trabalho realizado pelo gás é negativo, né? E o gás perde calor. Você tem uma compressão reversível isotérmica. O que que acontece? V menor do que V0. V sobre V0 menor do que 1. Logaritmo negativo. Variação da entropia negativa. Mas detalhe, o sistema não está isolado. O sistema está trocando energia com a vizinhança. Tem vizinhança realizando trabalho sobre ele e o gás perdendo calor para a vizinhança, para o reservatório que está na vizinhança, né? Então, o sistema não está isolado e o processo é irreversível. É engraçado que você pode dizer assim, a entropia diminuiu. E se você pegar a entropia total do sistema, do gás ideal, né? Mais a entropia das vizinhanças, aí eu antecipo para você que a entropia total no processo reversível vai ser zero. Né? O gás aí tem uma entropia negativa e a vizinhança vai ter, a variação da entropia do gás. A entropia do gás diminui, né? Mas a entropia da vizinhança aumenta e o processo sendo reversível, essas coisas vão se compensar por causa da reversibilidade. Você vai ter uma entropia total igual a zero, não tem alteração de entropia. Em outras palavras, a entropia, ou vai ser uma entropia total, sistema isolado, se você isolar todos os componentes dos sistemas que você tiver, sistema principal, ambiente, né? A entropia total ou aumenta num processo irreversível ou se mantém constante, ela nunca vai diminuir. Ela pode diminuir numa parte, né? Por exemplo, no gás ideal, né? Na compressão isotérmica, diminui. Mas o sistema não está isolado, está em contato com o ambiente, né? Tem realização de trabalho e tem perda de calor para o ambiente, né? Então, mas na expansão livre, você poderia pensar, é só pegar a contração livre. Sim, mas a expansão livre é irreversível, não tem a contração livre, né? Não tem a compressão livre. Então, vamos lá. Então, está nascendo a segunda lei da termodinâmica na versão entrópica, né? Sistema isolado, processo irreversível, a entropia aumenta. Está aí aparecendo a lei que governa os processos irreversíveis. Processos irreversíveis está associado com o quê? Com aumento de entropia, né? Isso a gente tomando um sistema isolado, né? Mas essa ligação de irreversibilidade com aumento de entropia é bastante marcante, né? E é isso que a gente destaca. Entropia de um sistema qualquer, né? Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né? Colocando essa motivação antes de abrir para o intervalo, só colocando essa motivação. E para um sistema qualquer, né? 1 sobre T d cortado Q é a diferencial de um S, onde S é a entropia, né? É isso que a gente vai postular no próximo bloco.